Olá, meus amigos, minhas amigas, irmãos e irmãs. É com uma grande alegria no coração que estamos aqui hoje, compartilhando algumas reflexões da nossa intimidade com todos vocês. Convidamos a todos que possamos elevar o pensamento ao nosso Criador, buscando-lhe o amparo, o fortalecimento das nossas fragilidades, das nossas angústias, dos nossos medos, mas também o fortalecimento das nossas potencialidades, daquele embrião de virtudes que carregamos em nós, para que, ao findarmos as nossas breves reflexões, possamos nos sentir fortalecidos e amparados. É com este pensamento e sentimento que nós damos início às nossas breves reflexões de hoje. O tema, amigos, que trazemos para refletirmos juntos está intitulado como A Instalação da Nova Era nos Corações. É um título instigante, porque nos faz perguntar, primeiro, o que significa a nova era. O que é isso, afinal? E segundo, o porquê a instalação da nova era nos corações. Por que nos corações? Para começar a dividir aqui com os nossos amigos a reflexão que fizemos, vamos nos deter um pouquinho nessa expressão, nova era. O que isso significa? Essa é uma palavra ou uma expressão que nós não encontramos apenas na doutrina espírita. Pelo contrário, ela permeia diferentes culturas, diferentes sistemas de pensamento, filosofias. E quando isso acontece, nós precisamos sempre ter o cuidado de dar o contexto doutrinário, o contexto espírita, como que nós espíritas enxergamos isso. E para nós espíritas, falar de nova era como um período de mudanças, de transformações, que é o conceito comum para as diferentes filosofias quando utilizam essa expressão, é falar da lei de progresso. É inevitável. Nós precisamos sempre correlacionar com o entendimento basilar, fundamental, que as obras da codificação nos trazem. Em O Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, que trata das leis morais, nós encontramos uma destas leis que nos atende mais a miúde a respeito deste assunto, que é a lei de progresso. A lei de progresso, conforme estabelecem os benfeitores amigos, ela é inexorável, ela acontece sempre. Nós podemos até nos recusarmos e talvez estacionarmos ante o progresso, mas jamais retrogradamos, retroagimos, não podemos. Nós apenas avançamos, é a fatalidade do progresso. Ainda que parados momentaneamente, logo adiante o progresso se estabelece. Pois bem, falar da nova era é falar da mudança, da transformação do ser humano e da humanidade. E buscando ainda na obra A Gênese um entendimento mais completo deste assunto, em especial no capítulo 18, nós encontramos um texto assinado por Dr. Barry, em que ele nos recorda este aspecto da lei de progresso como algo que acontece sempre e que é incremental, ou seja, que vai acontecendo aos poucos, de forma acumulativa. Nós vamos progredindo como alguém que deposita sua moedinha todos os dias no cofre. No final de um tempo, nós temos um cofre cheio de moedinhas. O progresso não se dá colocando todas as moedas de uma vez só. É uma por vez, a cada dia, a cada período, a cada momento. Mas o que o Dr. Barry também nos lembra é que há sim momentos da nossa história em que esse progresso, em que esse depósito de progresso, ele se dá de forma mais geral e mais abundante. Esses períodos mais gerais são mais óbvios para quem está olhando de fora. Porque enxergar um movimento ascensional que acontece aos poucos é mais difícil. Ver o progresso que eu faço olhando um dia após o outro é muito mais difícil do que enxergar o progresso que foi feito em um ano inteiro. E esse é um ponto que o Dr. Barry nos traz e que nós gostaríamos de aproveitar para destacá-lo aqui.
O fato de nós termos uma lei de progresso que é incremental, que é uma soma constante de pequenos progressos, já nos ajuda a compreender o porquê que às vezes parece que nós não estamos avançando. Não lhes parece assim? Às vezes, quando nós olhamos para o nosso mundo, olhamos a realidade que nos cerca, nos passa a impressão de que nós estamos retroagindo, retrocedendo. E como espíritas, nós nos ocupamos de refletir à luz da doutrina espírita o que está acontecendo no mundo e nos perguntamos, bom, mas se a lei é de progresso, faz algum sentido dizer ou perceber que nós estamos retrocedendo? E não raro alguns amigos nos perguntam, mas para vocês espíritas que falam da lei de progresso, parece que está tudo piorando, não que está tudo progredindo. Então nós recolhemos ainda esses apontamentos. O primeiro argumento que nós podemos produzir a favor da explicação ou da lei de progresso é justamente esse, de que o progresso, por ser incremental, por ser alguma coisa que vai acontecendo aos poucos, nós temos dificuldade de enxergá-lo. É diferente quando o progresso se dá de uma única vez. Usando a analogia do cofrinho, que a gente coloca uma moeda, pode passar a impressão que é só mais uma moedinha. Mas depois de 1 ano, depois de 5 anos, a gente vê que, bom, rendeu, né? Agora não é só mais uma moedinha. Mas nós precisamos ter esse distanciamento. O distanciamento histórico é fundamental. Se nós olhamos o hoje e apenas para o hoje, ou para o curto prazo no passado, tentando adivinhar também no curto prazo o futuro, podemos ter a falsa impressão de que estamos retrocedendo. Quando nós dilatamos a nossa compreensão e começamos a olhar mais recuado no tempo, nós começamos a olhar 100 anos atrás. Como é que nós estávamos em 1920? Saindo da Primeira Guerra Mundial. Ali adiante entraríamos na Segunda Guerra Mundial, ainda mais sangrenta. Tivemos, um pouquinho depois, a Guerra Fria e tantos outros conflitos de todo tipo pelos quais a humanidade passou. Em 1920 passávamos também por uma pandemia. Então, se nós analisamos o que se passou nos últimos 100 anos em comparação com o que nós temos hoje de avanço tecnológico, científico, da medicina, da educação, enfim, nos parece evidente que nós avançamos bastante. Este momento de interação jamais seria possível em 1920. Nós não tínhamos internet, nós não tínhamos os computadores, a tecnologia que temos hoje. Quando recuamos um pouco mais e olhamos 500 anos atrás, 1000 anos atrás, nós percebemos que é óbvio que estamos sim avançando. Então, talvez a primeira dificuldade que nós precisemos superar para enxergar o progresso é nos distanciarmos no tempo daquilo que nós estamos analisando e não olharmos apenas para o momento presente ou para os momentos mais próximos. Estendermos a nossa visão, olharmos adiante ou muito para trás para poder ter em perspectiva que estamos progredindo. Um segundo ponto, um segundo argumento que também precisamos considerar é que às vezes nós temos a impressão de que não estamos progredindo porque a nossa expectativa era muito alta. E qualquer coisa menos do que expectativa gera frustração. Querem um exemplo para ficar mais claro? Imagine aquela viagem de férias que a gente estava planejando, com muito carinho, com muito cuidado, que a gente olhou sites, blogs, assistimos vídeos no YouTube, pedimos dicas com agentes de viagem. Então nós mapeamos tudo o que vai acontecer no nosso passeio. Como é que é o lugar, as coisas que nós vamos conhecer, os lugares que nós vamos visitar, os pratos que nós vamos provar nos restaurantes, enfim. A gente fica imaginando aquelas férias perfeitas. Mas, quando nós colocamos os pés para fora de casa, os problemas começam, os desafios começam, as dificuldades da viagem, os percalços, os pequenos
as pequenas dificuldades que são normais em qualquer viagem. E chegamos no lugar onde nós havíamos planejado a nossa estada, e começa assim aquele sentimento de que as coisas não são assim tão maravilhosas quanto os vídeos do YouTube, as fotos, os relatos. Parece que a realidade é menos do que a expectativa. E as férias podem ser boas, relaxantes, revigorantes. Podemos conhecer lugares bonitos, interessantes, mas nós retornamos com uma sensação estranha de que não foi tão bom assim. Trazendo essa analogia para a nossa compreensão do progresso, quando nós imaginamos uma sociedade próspera, fraterna, mais igual, mais justa, e não alcançamos essa sociedade, nós podemos imaginar que não progredimos. Para aqueles irmãos que recordam daquele desenho animado dos Jetsons, em que nós tínhamos uma empregada doméstica que fazia todo o serviço da casa, que era um robô, nós tínhamos os carros que voavam, as teleconferências, que agora são realidade. Então a gente pega aqui alguns exemplos e fica pensando assim, mas a sociedade não chegou nesse ponto. Os carros ainda não voam. Temos os aviões, mas nada parecido com os Jetsons. Se o que eu imagino como progresso é o desenho dos Jetsons e nós estamos aqui embaixo, a impressão que a gente tem é de que nós não progredimos. Será? É evidente que progredimos. Mas como progredimos menos do que gostaríamos, ficamos com a impressão de que não progredimos e às vezes até com a impressão de que retrocedemos. Então a lei de progresso nos exige recalibrar a nossa visão, a forma como nós enxergamos as coisas. Nós precisamos ter um distanciamento histórico, precisamos ser mais realistas com as nossas expectativas e precisamos entender que muitas vezes é necessário que se faça um escândalo. Ai daquele que seja o promotor do escândalo, mas ele vem com um objetivo de desnudar aquilo que precisa ser desnudado, de apresentar a face cruel, muitas vezes, da nossa realidade, que estava escondida. Numa sociedade em que a gente acha que já não tem mais tantas dificuldades assim, que a gente acha que não existe mais o racismo, que a gente acha que já não existe mais a miséria, a pobreza extrema, quando isso aparece e se torna evidente, pode parecer retrocesso, mas na verdade é algo que sempre esteve ali. Estava escondido, mascarado, mas sempre esteve ali. Quando aparece é porque nós já temos condições de dar conta. Porque a misericórdia divina, ela é sábia. Só nos coloca em situações desafiantes que podemos dar conta. Então os desafios que aparecem hoje, eles não aparecem como novidades. São coisas que estavam lá e sempre estiveram. Mas hoje nós temos mais elementos e condições de dar conta, de atendê-los, de superá-los. Então quando o Dr. Barry nos lembra que o progresso acontece sempre, e a visão que nós podemos ter de que não estamos progredindo é uma visão que pode ser corrigida, Dr. Barry nos traz um segundo elemento. Apesar disso, há também aqueles momentos em que o progresso é mais marcante, mais evidente. Esse progresso mais evidente, mais marcante, Dr. Barry assinala a época em que ele assina esse texto, em 1868, ele diz assim, mais ou menos há 100 anos, nós estamos em cheio em um desses momentos de mudanças mais gerais. Mais ou menos há 100 anos da época em que ele escreveu esse texto e Kardec publicou em A Gênese. Ou seja, mais ou menos na época em que nós saímos do período chamado Iluminismo, ou que se encerravam um dos principais conflitos que marcou a história da humanidade, pelas repercussões que trouxe no futuro, que foi a Revolução Francesa. Quando nós paramos para olhar o relato do Dr. Barry, olhando na perspectiva do passado, 100 anos, e recolhemos da Revolução Francesa quais são os seus elementos fundantes, por que desta revolução, o que ela trouxe de acréscimo, de progresso,
porque a lei de destruição já nos afiança, o livro dos Espíritos, quando fala das guerras, são momentos que, apesar de indesejáveis, trazem progresso e que nos fazem avançar mais rapidamente, que é a característica das calamidades. Quando nós olhamos para a Revolução Francesa, nós identificamos 3 valores fundamentais: a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Como 3 valores fundamentais que precisam ser estabelecidos na sociedade em que nós vivemos. E vamos parar para pensar. Se nós iniciamos um processo de progresso mais avançado nesta época, na época desta revolução, quando será que esse processo acaba? Quando será que ele será concluído? Nos parece que nós só podemos dar por encerrada alguma coisa quando nós aprendemos a lição. Será que nós, humanidade, já aprendemos a lição que esses 3 valores têm a nos ensinar? Liberdade, igualdade e fraternidade? Hoje, se nós olhamos para a sociedade em que vivemos, nós percebemos até uma certa polarização entre aqueles que defendem com veemência a importância da liberdade e aqueles outros que defendem com veemência a importância da igualdade. E às vezes parecem discursos antagônicos e que não se coadunam, que não têm pontos de contato. E Kardec escreve sobre isso, em texto que nós encontramos em Obras Póstumas, intitulado Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Kardec nos lembra que se nós buscamos apenas liberdade, em pouco tempo nós acabamos escravizando uns aos outros. Se nós buscamos apenas igualdade, nós teremos em pouco tempo uma sociedade mais desigual. Porque os valores da igualdade e da liberdade, eles não são isolados. Eles dependem um do outro. Nós queremos mais liberdade, para isso precisamos de mais igualdade. Nós queremos mais igualdade, para isso precisamos mais liberdade. Se essas 2 coisas não andam juntas, nós não conseguimos tê-las. Vejam só que interessante. E parece que estamos diante de um impasse. Que muitos dos conflitos que nós temos hoje, conflitos do ponto de vista político, social, se assentam na dicotomia que há entre esses 2 princípios. Mas Kardec vai além, ele diz o seguinte: isso só é possível conjugar liberdade e igualdade se nós considerarmos um terceiro elemento, sem o qual nenhum dos 2 é possível. Ou seja, é pegar ou largar, ou é os 3 juntos ou nós não temos nenhum, que é a fraternidade. Se nós queremos mais liberdade, mais igualdade, nós precisamos de fraternidade. A fraternidade é a cola que junta, que une, que reúne esses 3 elementos, esses 2 elementos, formando essa tríade, esse composto que nos permite avançar enquanto sociedade. Quando nós olhamos para ciências políticas, quando olhamos para as políticas públicas, sociais, nós vamos ver sempre um enfoque em um desses 2 aspectos, na igualdade ou na liberdade. Qual é a novidade que o Espiritismo traz, então? Kardec, ao nos lembrar que a fraternidade é a cola que junta, que une esses 2 aspectos, nós precisamos antes colocar em perspectiva que este mesmo codificador nos dizia que, na Revista Espírita de 1858, o Espiritismo passaria por 4 períodos. O primeiro período, um período mais geral para a doutrina espírita, seria o da curiosidade, em que as pessoas veriam os fenômenos mediúnicos, as mesas girantes, enfim, e se sentiriam chamadas a verificar o que era aquilo, a curiosidade. Esse era o primeiro período. Vencida a curiosidade inicial, passada essa etapa, viria um segundo momento, o momento da filosofia, em que a partir da observação, a partir da ciência espírita, nós faríamos observações, compreenderíamos melhor a realidade, formularíamos esses conceitos, esses princípios, e fecharíamos isso numa doutrina. Segundo período, período filosófico. Não à toa,
a doutrina espírita tem uma filosofia da ciência no seu bojo, no seu caráter fundamental. Na terceira época, o terceiro período, nós teríamos o espiritismo aceito como uma das crenças da humanidade, o que hoje nós compreendemos seja o nosso momento. Mas chegaria um quarto momento, um momento em que o espiritismo seria um transformador da ordem social, em que nós não estamos mais falando apenas de mudanças no indivíduo, mas também na sociedade. A partir das mudanças no indivíduo, as mudanças na sociedade. Como nós chegamos lá? Quando Kardec, no texto que trata da liberdade, igualdade e fraternidade, pontua a conexão que há entre esses três aspectos, ele vai nos dar ali um mapa, vai nos dar ali um norte, nos dizendo o seguinte: olha, uma sociedade justa é uma sociedade livre, igual e fraterna. Uma instituição justa, e a verdadeira justiça se assenta na caridade, verdadeiramente caridosa, preserva a igualdade, a liberdade e a fraternidade. Então Kardec nos apresenta um plano de trabalho, nos apresenta uma plataforma de ação para a renovação da sociedade, nesse pequeno texto. E quando ele assinala a quarta fase da doutrina espírita como a fase da transformação social, ele está nos dizendo o seguinte: a doutrina espírita nos lega o entendimento de que nós jamais avançaremos por decreto e jamais avançaremos sem fraternidade. Não adianta uma lei enquanto o homem não tem a vivência do valor. A lei ajuda a mudar a realidade, porque a sociedade ela não é só a soma dos indivíduos. Quando nós somamos os valores individuais, nós temos um valor intrínseco que vai além da soma das partes. As virtudes de cada um de nós somadas são juntas maiores do que isoladas. Então não é simples somatório, a sociedade não é simples somatório dos indivíduos. Ela vai além disso. E por vezes, quando nós avançamos socialmente, alguns grupos não avançam tanto, porque vêm de outras realidades espirituais, porque têm seu momento evolutivo e se aproveitam do progresso da coletividade para avançarem também. É quando nós, por exemplo, nos sentimos desestimulados para fazer um exercício físico, para fazer uma dieta. O que nós fazemos? Nós combinamos com alguém: fulano, tu não quer ir comigo na academia? Aí fica mais fácil. Porque quando um está com má vontade de ir, o outro puxa. Com a sociedade não é diferente. Quando um indivíduo desta sociedade não quer cumprir o combinado, vem a lei para dizer: olha, tem que ser assim, tem que ser assado. Vem a inspiração da ação coletiva nos mostrando que podemos fazer diferente. Então nós nos inspiramos no que o outro está fazendo, nós nos fortalecemos no esforço coletivo e muitas vezes nós precisamos da lei que nos dá o tom do como devemos seguir juntos. Mas o progresso efetivo não se dá por decretos. Para que o progresso seja efetivo, nós precisamos mudanças verdadeiras e de fraternidade. E quem melhor que a doutrina espírita para nos trazer o verdadeiro entendimento da fraternidade? Porque a doutrina espírita nos estabelece o seguinte: primeiro, somos espíritos imortais. Então, quando nós olhamos para o passado e para os equívocos do passado, para as coisas que não deram certo no passado, nós não temos a quem culpar ou responsabilizar que não a nós mesmos, porque somos os mesmos espíritos que estávamos lá, hoje aqui. Quando olhamos adiante, pensamos no mundo que nós vamos deixar para as próximas gerações seremos nós mesmos. Então nós advogamos em causa própria. Nós estamos olhando a nossa realidade ali adiante. E vemos esse fio, esse elo que liga e conduz passado, presente e futuro, porque somos nós nas três épocas. Esta solidariedade, esta fraternidade que nos une, que nos liga, com a nossa própria história, é algo que só a doutrina espírita nos traz. A sua compreensão da realidade imortal
do ser imortal. Mas, além disso, ela também nos diz o seguinte: que nós somos filhos de um mesmo Pai e, por isso, somos irmãos. Então, vamos imaginar. Se hoje nós estamos diante de alguém que nós chamamos de criminoso, de alguém que cometeu um equívoco muito grande, muito grave contra a sociedade, nós vamos olhar para essa pessoa e imaginar assim: mas e no meu passado? Será que eu já não fiz isso também? E quando eu olho para o futuro daquele que hoje eu chamo de criminoso, o que eu vejo? Um espírito que se tornará bom, que se tornará um espírito puro, que é a caminhada evolutiva. E aí nós nos igualamos e respeitamos o livre-arbítrio uns dos outros. Vejam como a fraternidade tem este caráter de preservar a liberdade, de preservar também a igualdade. Em que pese a necessidade de refrearmos alguns impulsos, do ponto de vista social, a repressão do mal se torna uma necessidade, senão os bons, como o próprio Kardec nos lembra em O Evangelho segundo o Espiritismo, jamais teriam sossego. Mas daí a nós imaginarmos que não há um laço, um elo entre nós e o semelhante, ainda que seja o semelhante o que nós chamamos hoje de um criminoso. Quando nós nos distanciamos dessa pessoa, nós vamos pensar na possibilidade da pena de morte, nós vamos pensar nas punições desumanas, porque não o tratamos como um semelhante, não o tratamos como irmão. A perspectiva que a doutrina espírita nos traz não nos permite esse tipo de raciocínio, porque nós sabemos, ele é o nosso irmão. E como nós somos espíritos imortais, como vamos saber nós se ali atrás nós estávamos cometendo os mesmos equívocos ou coisa ainda pior? Por isso, meus amigos, já encaminhando para o nosso encerramento, é que a instalação da nova era precisa acontecer nos corações. Porque se ela não acontece dentro do coração, dentro da nossa intimidade, nós jamais teremos condições de vivenciá-la na realidade do dia a dia. Não por acaso, quando Kardec conceitua com os espíritos, a escala espírita, ele vai nos dizer dos espíritos bons, que são aqueles que têm o desejo do bem. Ele não diz que são aqueles que fazem o bem. Ele diz que são aqueles que desejam o bem. Por quê? Será que tem alguma diferença? Será que todo mundo que faz o bem faz por desinteresse? Será que todo mundo que faz o bem faz porque realmente quer o bem do próximo? E nós sabemos que não. Há o bem interessado, há o bem que nós fazemos por ostentação, almejando alguma coisa em troca. Esse é um bem que a gente faz, mas não deseja pelo bem. Então os espíritos bons têm uma característica: eles fazem o bem pelo desejo do bem. Vejam a diferença. Porque o desejo está no coração, não é aparente, não é uma coisa que vem de fora. A nova era, o progresso da humanidade, o estabelecimento dos valores da liberdade, da igualdade, da fraternidade, de todas as outras virtudes que nós imaginamos para o mundo, elas não vêm de fora, elas vêm de dentro para fora. E quando nós alcançamos esse status de mudança mais coletiva, mais conjugada, é claro, a sociedade, pela sua mudança mais geral, acaba influenciando aqueles elementos que são mais recalcitrantes, que estão com mais dificuldades para alcançar ou para seguir o progresso daquele coletivo. Então, meus amigos, se nós esperamos ter uma sociedade mais justa, mais fraterna, nós precisamos começar pelos nossos corações. Se nós queremos um mundo mais feliz, nós precisamos cultivar a felicidade. Se nós esperamos uma sociedade que valorize mais a vida, nós precisamos valorizar a nossa. E como nós podemos valorizar alguma coisa? Dignificando-lhe, dando-lhe a importância devida, dando-lhe o respeito devido, empregando os talentos, o nosso tempo,
os nossos parcos recursos, entregando tudo isso nas mãos do nosso Criador. Pela mensagem do Cristo, em nossos corações, nas nossas atitudes, para que sirva de amparo àqueles que convivem conosco. É assim que nós veremos a sociedade transformada. Não basta cruzar os braços e esperar o mundo de regeneração. É preciso regenerar o mundo que há dentro de nós, para que o mundo lá fora se transforme. Nós esperamos sair da pandemia, sair das crises melhores do que chegamos. Mas isso só irá acontecer se aproveitarmos o desafio, a dificuldade, para seguirmos adiante, para fazermos esse progresso, essa caminhada acontecer. Não é algo fácil, não é algo simples, não é alguma coisa que vai acontecer da noite para o dia, porque o progresso não é assim. Mas a perspectiva, a visão que nós temos do nosso progresso precisa ser essa, que ele precisa partir do nosso coração. Porque o ensinamento do Cristo só nos promete isso. O reino de Deus nos nossos corações. Não é um reino lá fora, é um reino aqui dentro. E de dentro se irradia para fora. Para que da nossa transformação possamos transformar a sociedade aonde nós estivermos. No nosso meio de trabalho, na sociedade de uma forma geral. Aonde nós estivermos, nós possamos ser aqueles que levam a paz, aqueles que levam a concórdia, aqueles que se fazem perceber por muitos se amarem como discípulos do Cristo. Essas são as breves reflexões que convidamos os amigos a fazer junto conosco. E agradecidos, meus amigos, elevamos mais uma vez o pensamento ao nosso Criador, rogando-lhe do alto o amparo, o auxílio às nossas fragilidades, a compreensão das suas verdades, para que diante dos desafios não sejamos apenas uma resposta angustiante, uma resposta medrosa, mas sejamos uma resposta feliz, fraterna e corajosa, para vencermos o mundo, assim como nosso Mestre. Com este pensamento nos despedimos. Até logo, meus amigos. Muita paz.